interação nenhuma com alguém, um usuário, um sistema operacional, aí sim ele vai poder desenvolver todo o seu potencial. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é sistema operacional. Basicamente, o sistema operacional ele é um sistema que vai fazer a interface entre o usuário e o hardware. Por quê? Ele interage diretamente com o hardware. E o usuário vai interagir com o hardware, não tem como fazer isso direto. Ele faz isso através do sistema operacional. Ele vai fazer uma interface para o usuário, do sistema de aplicação, por hardware e por periféricos associados nesse hardware. No geral, as funcionalidades que o sistema operacional ele deixa eu só dar qual é uma coisa que dá para chegar? Ele dá um cursor para lá e para cá e não vai ter nada. Estou passando para lá. Foi um pouco para lá. Uma posição melhor para vocês. Falha nossa, né? Ou falha nossa. Olha aí! Piores vídeos do... Deixa eu apresentar as funcionalidades do sistema operacional. Vou contar uma história. Imaginem vocês um lugar na Amazônia, fronteira com a Bolívia. E nesse lugar só tem um telefone via satélite. E esse telefone serve para todo aquele povo que vive ali. Então, daquele telefone é a tribo indígena que utiliza daquele telefone para se comunicar, os pretos, os negros, outras tribos da Bolívia até. Então, o administrador desse telefone, como ele vai decidir o tempo que cada representante de cada tribo vai poder usar o telefone? Como ele vai organizar a ordem de cada uso? Como ele vai saber o tempo? Se tiver uma ligação urgente, será que ele vai poder interromper a ligação do outro para fazer a ligação urgente? Então é mais ou menos isso que o sistema operacional faz com o nosso computador. Ele gerencia tudo isso. Tá, dando continuidade no que o Bruno estava falando, esse problema do telefone é igualzinho ao que o sistema operacional faz. Ele está ali para quê? Ele que vai gerenciar que tipo de hardware que a gente vai necessitar usar quando a gente faz isso para uma aplicação. Vamos supor que a gente está lá usando o Word e solicita lá uma impressora. Só que antes dessa solicitação, a gente já tem outra solicitação dele de um outro tipo de hardware. O sistema operacional tem a capacidade de ver qual que é mais importante, o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser dado prioridade. Lembrando que tudo isso é importante, porque no caso do telefone, nós temos várias pessoas querendo usar e somente um telefone. A mesma coisa acontece no computador, né? A gente tem um processador, uma memória, um HD. Todos os programas querem usar ao mesmo tempo. Então, o sistema operacional vai ter que gerenciar que espaço da memória cada um vai ter direito, quem o processador vai poder processar primeiro. Isso daí todo o sistema operacional gerencia. E isso é basicamente o que a gente colocou aqui, que são as principais funcionalidades que o sistema operacional tem que fazer. Uma delas é organizar o acesso dos programas aos recursos do hardware, que é o que a gente acabou de falar. Ele que vai organizar que recurso que vai ser utilizado primeiro, qual que vai ser dado prioridade ou não. Esconder o hardware dos programas e do usuário. Por quê? Por que esconder? Quando a gente vai usar um computador, o usuário normalmente quando vai usar um computador, ele não está interessado em saber que hardware que ele vai ter que usar, o que vai ter que ser disponibilizado para ele, que chip lá dentro da placa-mãe vai ter que entrar em funcionalidade para ele poder usar o que ele está querendo fazer. Então, quem faz isso, quem tem essa preocupação em saber o que vai precisar usar, o que o usuário vai precisar para fazer a aplicação que
explicando, é o sistema operacional. A outra é controlar o fluxo de dados entre os programas, entre o software e o hardware e as interfaces de entrada e saída. Então, uma pergunta? Já pode enviar um exemplo. Organizar os programas para que não interfiram uns com os outros. Que isso? Isso é a parte de gerenciamento de conflitos. Onde o que ele vai fazer? Ele vai cuidar, vai gerenciar para que um não sobressaia em cima do outro, para que eles não entrem em conflito um com o outro, para que eles não tentem usar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Facilitar as operações dos programas, criar uma interface legível para que o usuário possa operar no computador. Criar uma interface legível? Como assim? Bom, vamos supor que o usuário precisa ter uma secretária, ela tem um arquivo que ela salvou dentro do meu computador, meus documentos, salvou lá, carta1.doc. É muito mais fácil ela ir nos ícones, fica lá, meu computador, meus documentos, e achar a carta dela, do que ela ir por endereçamento, ter que acessar uma numeração tal, mesmo de tal, um caminho tal. O que o sistema operacional faz é, ele cria uma interface em cima dessa numeração para ficar mais fácil para o usuário. Na verdade, uma fantasia, né? O usuário, ele não conhece bit, byte. Se falar que aquele arquivo que ele está vendo é 01010101, no IP tal, no servidor tal, ele não vai saber nada. É muito mais fácil a gente falar, está no computador do Zezinho, na pastinha, meus documentos, e dentro tem um arquivo chamado texto.doc. Aí sim ele vai entender, vai conseguir se organizar e saber o que acontece. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês lá atrás, colocar um pouquinho aqui. Vocês colocaram organizar os programas para que não interfiram uns com os outros e facilitar a cooperação entre os programas. Nessas duas situações aí, não é a mesma coisa ou não? Com esse primeiro item e o segundo item. O primeiro item entendi. O segundo item entendi. Existem programas que às vezes eles necessitam compartilhar informações. Um programa necessita compartilhar informações com o outro. E isso, o sistema operacional gerencia. Mas essa situação, no caso, para a primeira situação, segundo item, não caminha para a primeira. Na primeira programas que não terminamos com os outros, é no uso do processador. Por exemplo, se nós temos, estamos usando a internet, estamos com o Internet Explorer aberto e o Outlook Express também. O modem está recebendo o e-mail e o site de uma vez só, está baixando um pouco de cada um. O sistema operacional vai cuidar para que esses dados não se misturem. O e-mail vai continuar sendo baixado como e-mail separado e a página no site também. Ele não vai deixar, mesmo sendo usado no mesmo hardware, baixando tudo, ele não vai misturar os dados. E aí na operação dos programas, por exemplo, a gente pode, no Word, fazer uma mala direta com os arquivos do Access, por exemplo. Ele faz essa interligação. Bom, agora a gente vai deixar um pouco de falar isso no sistema operacional no geral. Vamos cair direto do sistema operacional MS-DOS, que é o foco principal nosso aí. DOS, que é Operating System, que foi o DOS, ele foi criado para ser utilizado junto com o IBM PC, que foi o computador pessoal que IBM criou em 1981. E eles não funcionavam em dentro de 16 bits. Mais pra frente, a gente vai falar um pouco sobre o sistema de arquivos, a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Bom, a primeira versão que a gente teve do DOS não foi o DOS que nós conhecemos, que é o MS-DOS, que é o da Microsoft. Foi o PC-DOS, que era da própria IBM e equipava o primeiro computador IBM PC. No caso, o MS-DOS só surgiu na versão 1.5. Aí tem a versão que a gente conhece, né? Bom, depois tivemos o IBM System 83
e teve uma evolução do DOS, que ele permitia capacidade de HDs de maior densidade, com 10 megabytes. Eles são um dado técnico, né? O sistema ocupava 25 kilobytes para nada, né? E 40 kilobytes de espaço no disco. Não é nada, 25 kilobytes, mas lembrando que a memória era apenas de 70 kilobytes. Nessa época, quem considera fundado, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você.